Dragon Ball Super chegou para tomar o lugar de Dragon Ball GT como continuação de Dragon Ball Z, e desde então uma grande dúvida começou a pairar na cabeça dos fãs. Quem é mais poderoso, o Super Saiyajin 4 ou o Super Saiyajin Blue? Hoje vocês terão a resposta definitiva, indiscutível e praticamente oficial sobre essa questão. Olá, eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Tragicômico. Todos os dias tem vídeo novo sobre anime aqui no canal, então se inscreve logo porque com certeza você vai gostar do conteúdo que tem aqui. Ativa também o sininho, isso é muito importante para receber as notificações, e deixa aquele like, né? Sempre muito importante deixar o like porque ajuda muito no nosso trabalho. E antes de entrar no assunto, eu já quero explicar para vocês o motivo de eu estar usando a palavra oficial para falar sobre essa questão. Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre os poderes das duas transformações e eu vou falar sobre tudo isso aqui hoje nesse vídeo, mas eu decidi trazer esse tema, esse assunto aqui pro canal por causa do anúncio do novo anime de Dragon Ball. Se você não sabe do que eu tô falando, clica no card para conferir o vídeo que eu explico aí sobre esse assunto do novo anime. Então, ao que tudo indica, nós finalmente veremos em uma versão animada oficial a luta entre o Goku Super Saiyajin 4 e o Goku Super Saiyajin Blue. Apesar de não ser uma história canônica, Dragon Ball Heroes é um jogo oficial da franquia e baseia toda a sua história nos acontecimentos reais de Dragon Ball. E no mangá que conta a história aí desse jogo, nós já tivemos essa luta, nós já tivemos um vencedor e vocês vão saber aqui hoje quem é que foi. Então, novamente, por mais que não seja canônico, eu acredito que esse é o mais próximo de uma resposta oficial que a gente vai ter para essa pergunta. É bem improvável que no universo canônico essas duas transformações coexistirão em algum momento. Então vamos lá, eu vou começar falando sobre dois vídeos que eu vi falando aí sobre esse assunto, comparando as duas transformações. Um deles foi o vídeo do Ei Nerd, o outro foi o vídeo da Casa do Kami, e eu vou deixar o link para os dois vídeos ali embaixo na descrição, depois se você quiser conferir eles na íntegra. Na verdade eu ia falar só sobre o vídeo do Peter, mas por uma grande coincidência, o Nelson acabou lançando ontem um vídeo sobre esse mesmo assunto, e eu juro pra vocês que foi uma coincidência muito grande mesmo, porque eu já tinha planejado lançar um vídeo falando sobre isso desde que eu soube do anúncio aí do novo anime baseado no jogo. Eu até pensei que o Nelson tinha lançado o vídeo pelo mesmo motivo, achei que ele tinha tido a mesma ideia, mas nem foi o caso, ele não fala do jogo, nem do anime, do novo jogo no vídeo dele, então foi só uma grande coincidência mesmo. Enfim, nesses dois vídeos, o foco foi estabelecer quem era mais poderoso, o Goku de Dragon Ball GT ou o Goku de Dragon Ball Super, porque aparentemente a conclusão que os dois chegaram era que mais importante do que os poderes da transformação em si, eram os poderes da forma base que ela iria multiplicar. Ok, isso até que faz sentido, só que na minha opinião é um caminho meio equivocado para resolver a questão. Até porque, na verdade, isso não resolve a questão. Isso é quase como ficar em cima do muro, porque você não tá falando qual transformação é mais forte, você tá falando qual Goku, qual versão do Goku é mais forte. E o mais engraçado é que cada um deles chegou numa conclusão diferente sobre os poderes do Goku. O Peter falou que o Goku de Dragon Ball GT era mais poderoso porque ele teve mais tempo para treinar, ele passou mais tempo treinando e ele conseguiu inclusive derrotar o Cell e o Freeza na versão criança dele, na forma base e brincando. É claro que tiveram outros argumentos, mas aí você pode conferir lá o vídeo para entender tudinho, mas enfim, meio que o resumo do vídeo dele seria esse. Já o Nelson falou que o Goku de Dragon Ball Super era mais poderoso porque, apesar dele ter treinado por menos tempo, ele treinou com o Whis, que é um anjo, além de ser o ser mais poderoso de todo o universo, então esse treinamento teria sido muito mais eficiente e assim ele teria se desenvolvido muito mais em menos tempo. E nesse ponto eu concordo com o Nelson. Dragon Ball já mostrou várias vezes que o tempo de treinamento não necessariamente é mais relevante ou mais importante do que o método de treinamento. Até porque o próprio tempo é muito relativo em Dragon Ball, né? A gente tá falando de um anime que tem a sala do tempo e, enfim, coisas desse tipo. Mas independente disso tudo, eu realmente acredito que o poder base do Goku é meio irrelevante nessa questão. É claro que eu sei que o poder das transformações de Super Saiyajin é calculado a partir do poder da forma base do usuário, mas os números já ficaram obsoletos em Dragon Ball há um bom tempo. Desde o final da saga Freeza que não se usa mais a medição através dos números de poder de luta. E é importante entender que não foram só os números que sumiram da franquia, o conceito deles também sumiu. O Kaioken aumenta em 20 vezes o poder do usuário, mas na prática não parece que realmente um personagem que tinha 1 milhão de poder de luta ficou com 20 milhões de poder. Então não importa se o Goku tinha X de poder de luta na forma base e aí ele multiplicou em 500 vezes, em 1000 vezes, porque na prática a gente não vai conseguir sentir esses números, entendeu? E é por isso que mais uma vez eu vou dizer pra vocês que a melhor forma de analisar essa questão, ao menos na minha opinião,
É através do conceito. E se você olhar para o conceito do Super Saiyajin 4 e para o conceito do Super Saiyajin Blue, fica muito claro, mas muito claro mesmo, qual dos dois é mais poderoso. Gente, apesar do Super Saiyajin 4 não ser de fato uma continuação das transformações anteriores, a ideia que o número 4 passa no nome é justamente a de continuidade. E aí você meio que constrói uma escadinha na sua cabeça onde você consegue colocar cada uma das transformações. Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4. E mesmo que para você o Super Saiyajin 4 seja muito mais forte que o Super Saiyajin 3, ainda não deve ser alguma coisa que vai fazer o Super Saiyajin 3 parecer com o caos perto dele. Agora, pra mim, a gente não precisa nem do Super Saiyajin Blue pra fazer essa comparação. O Super Saiyajin God já é mais do que o suficiente. Dragon Ball Super claramente apresentou essa transformação pra gente como sendo uma coisa completamente diferente de tudo que a gente tinha visto em Dragon Ball até então. Pelo menos no que diz respeito ao nível de poder, né? Fisicamente ela não era tão diferente assim. Então, por enquanto, vamos tentar nos ater à primeira saga de Dragon Ball Super, beleza? O Bills conseguiu derrotar o Super Saiyajin 3 com um peteleco, e isso sem usar praticamente nada do poder dele. Ou seja, ali Dragon Ball Super nos apresentou um personagem que tá muito, mas muito acima de qualquer outro personagem que a gente já tinha visto na franquia. Tudo bem que é normal o vilão começar a saga muito mais poderoso que o protagonista, mas no caso do Bills isso foi completamente diferente. Aliás, tanto foi diferente que mesmo depois que o Goku conseguiu o Super Saiyajin God, o Super Saiyajin Blue, o Blue com o Kaioken e talvez até o Instinto Superior, ele ainda não conseguiu superar o Deus da Destruição. Com o Instinto Superior completo a gente até pode começar a discutir aí, mas vocês entenderam o meu ponto, né? O Bills não é aquele vilão que parece que é fodão, mas aí o protagonista sai, faz um treinamento especial e volta 10 episódios depois descendo o sarrafo no cara. E enquanto na forma de Super Saiyajin 3 o Goku não conseguiu resistir nem a um peteleco do Bills, na forma de Super Saiyajin God ele conseguiu trocar uns socos com ele e inclusive até devolver o peteleco. E não só isso, só a troca de socos dos dois estava prestes a destruir o universo. Gente, é sério, precisa ser cego para não perceber que a escala de poderes aqui é completamente diferente de tudo que a gente viu em Dragon Ball Z, em Dragon Ball GT e em qualquer outro Dragon Ball. É claro que depois disso o Super Saiyajin God acabou sendo bem nerfado, o próprio Super Saiyajin Blue também foi nerfado pra caramba e acabou batendo de frente com vários personagens, mas aí se a gente for levar tudo isso em consideração, a gente vai estar discutindo muito mais as incoerências de roteiro do que os poderes das transformações em si, porque da mesma forma que o Super Saiyajin Blue disputou Kamehameha com o Kuririn, o Super Saiyajin 4 se cortou com cacos de vidro. Esse tipo de coisa não vai nos ajudar a chegar em nenhuma conclusão. O que eu quero dizer é que enquanto o Super Saiyajin 4 estava naquela escadinha de poderes que a gente comentou antes, Dragon Ball Super nos mostrou que as transformações divinas não estavam em uma escadinha. Elas estavam num elevador que levava direto pro último andar. Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue. Eu tenho certeza que se tivessem optado por fazer Dragon Ball Super ser uma continuação de Dragon Ball GT ao invés de Dragon Ball Z, na primeira temporada o Bills teria derrotado o Super Saiyajin 4 com um peteleco exatamente que nem ele fez com o Super Saiyajin 3. O conceito das transformações divinas, ao menos inicialmente, era criar algo muito acima do nível mortal, tanto que no começo não dava nem pra sentir o ki deles. E se você quiser levar em consideração a versão nerfada dessas novas transformações, beleza, o Super Saiyajin Blue ainda é 2 transformações acima do Super Saiyajin 3. Ainda que você tenha alguma dúvida se o God é mais poderoso que o Super Saiyajin 4, pelo menos o Super Saiyajin Blue deveria ser inquestionável. Claramente, Dragon Ball Super deu uma diminuída nos poderes para conseguir criar ameaças relevantes e também para conseguir voltar a utilizar os personagens secundários. Mas isso não muda o fato de que, ao menos conceitualmente, as transformações divinas de Dragon Ball Super estão em outro nível de poder que nunca foi apresentado em Dragon Ball GT. E para quem ainda tem alguma dúvida sobre qual transformação é mais poderosa, Dragon Ball Heroes está aí para acabar de vez com qualquer argumento. No mangá, não só o Super Saiyajin 4 e o Super Saiyajin Blue se enfrentaram, como eles ainda bufaram o Super Saiyajin 4. Aquele Super Saiyajin 4 que enfrenta o Blue, na verdade, era o Zeno Goku. Não Zeno tipo Zeno, de Zeno-sama, é Zeno tipo Xeno, é Zeno com X. Então, esse cara, na verdade, é uma versão alternativa do Goku que trabalha na Patrulha do Tempo e que viaja por diferentes linhas temporais. Ele é muito mais poderoso que o Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT, e ele inclusive consegue utilizar um modo que meio que transforma o Super Saiyajin 4 dele em uma transformação divina. Ele consegue usar todo o poder dele de uma vez só. É um lance parecido com o Gohan místico, que libera todo o poder oculto dele,
dele, então ele consegue fazer isso e assim o Super Saiyajin 4 dele fica muito mais poderoso. E mesmo assim ele perdeu para o Super Saiyajin Blue e admitiu que o Super Saiyajin Blue estava realmente acima dele. Ou seja, dentro da própria franquia eles sabem, é óbvio que o Blue está acima em nível de poder. É até engraçado que essa discussão exista e que tem pessoas que defendem o contrário. Na verdade, eu achei legal a linha de raciocínio que o Peter usou para chegar em um resultado diferente. Para a argumentação dele faz sentido, mas de forma geral, dessa vez, eu não tenho como concordar. No fim, eu não concordo nem com o Nelson, que apesar de ter dado a vitória pro Blue, falou que é só por causa do poder base e que talvez as duas transformações aumentem o mesmo tanto de poder. Na minha cabeça, a diferença entre as duas transformações é gritante, e existem outros materiais oficiais que também colocam o Super Saiyajin 4 abaixo do Super Saiyajin Blue, mas sinceramente eu acho que nem precisa disso para chegar nessa conclusão. É claro, você tem todo o direito de discordar. Você vai estar errado, mas você pode discordar. É brincadeira, tá, gente? Por mais que eu tenha usado até materiais oficiais para embasar a minha argumentação, as duas transformações ainda pertencem a universos diferentes, a realidades diferentes, então você realmente pode acreditar no que quiser. Se o Akira ou a Toei decidirem amanhã que o Goku Super Saiyajin 4 é capaz de acabar com metade da vida no universo apenas estalando os dedos, quem vou ser eu para discordar, né? Posso até ficar xingando muito no Twitter, gravar vídeo falando que é incoerência, mas a palavra final é deles. E é isso. Essa foi a conclusão do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se informado, enfim. Se você concorda, discorda, pode deixar o seu comentário, a sua opinião aí embaixo nos comentários do vídeo, né? O melhor lugar para comentar é nos comentários, afinal de contas. Também deixa o like, isso é muito importante mesmo, nos ajuda demais na divulgação. E se inscreve no canal todos os dias, tem vídeo novo sobre anime, você vai gostar aqui do canal Tragicômico, eu garanto. Se você gostou desse vídeo, vai gostar dos outros também, vai por mim. Então se inscreve e ativa o sininho, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu pela sua audiência, até mais, fui! Estarei com você pra te ajudar, mesmo se a tempestade chegar e pelas noites deixá-la com medo. Basta você me chamar.